E então, só revisando, né, o cronograma da nossa semana, nós estamos aqui na semana 2. Deixa eu pegar o ponto aqui. A gente está na semana 2 do cronograma da nossa disciplina, que iniciou na sexta-feira, né, com a aula de sábado do professor Gerson, né? Então a gente já passou por essas etapas e hoje aqui, dia 13, o nosso plantão. Os tópicos de conteúdo dessa nossa semana é referente, né, ao conteúdo lá de inflamação da aula 3 do Gerson, da aula gravada, né, de anti-inflamatórios. Também sobre o sistema imunológico, quais são as células, que é o que a gente vai abordar hoje, né, os tipos de imunidade, os conceitos básicos do sistema imunológico. Então, e aí a gente tem, então, dentro do nosso e-book já, né, o capítulo 1 e 2, né, da fisiologia do exercício nas doenças inflamatórias, autoimunes e a farmacologia dentro do nosso e-book. Vocês já realizaram, né, a atividade 1, né, que já foi pontuada também, e essa semana vocês vão entregar a atividade 2, né, a V2, que é o conteúdo relacionado à inflamação e sistema imunológico. É o conteúdo pertinente a essa AV2. É dia 18, né? Isso, a gente ajustou, então, não sendo mais sexta-feira, vocês aproveitam o fim de semana e entregam na segunda-feira, às 5 da manhã, tá bom? Que foi esse ajuste que a gente fez. Ok. Então, né, vindo aqui com relação que eu comentei com você, a questão, né, dentre a correção da AV1 que já foi feita, eu percebi, teve algumas questões que alguns alunos erraram também, né, mas essa daqui eu percebi que era importante a gente trazer para a discussão, porque foi realmente bem dividido o ponto de vista aqui com relação a essa questão. Então, a questão era assim, ó, em idosos observa-se algumas alterações na metabolização e excreção renal. Essas alterações sempre vão modificar a farmacocinética dos fármacos, exigindo o ajuste para menores dosagens dos fármacos em idosos. Você acertou essa questão, né? Eu vi lá, mas o ponto-chave aqui, né, que faz dessa questão ela ser incorreta ou parcialmente correta, é o fato de que a gente tem o envelhecimento, né, o envelhecimento das células renais e tudo mais, mas a gente não tem necessariamente a perda de função renal. Então, quando a gente não tem uma perda de função, não é necessário alteração todas as vezes aqui, ó. Sempre será necessário promover uma modificação. Se é um idoso saudável, não tem por que promover essas alterações, né? Então, exigindo também, né, o ajuste para menores dosagens. Isso daqui é feito quando esse idoso está em uma situação patológica, né? Ele tem algum problema renal, de função renal, algum problema cardíaco, de metabolização sistêmica em geral, aí sim é necessário esse cuidado e esse olhar com relação a essas dosagens desses fármacos para não prejudicar a função renal. Mas, então, né, essa alternativa ela é incorreta por conta disso. Não é sempre que é necessário esse ajuste. Idosos saudáveis não têm a necessidade de ter essa redução das dosagens, tá bom? Individualidade, né, biológica também, né? Exatamente. Primeiro princípio. Exatamente. E aí, nós temos também aqui a pergunta da Cíntia, né, que ela colocou lá no mural, sobre relatos de dor de cabeça que surgem em exercícios moderados e intensos, né? Ela quer saber se alguém já viu alguma coisa sobre. E aí, Cíntia, acho que
para a gente discutir bem esse questionamento, a gente precisaria saber a condição física dessa pessoa, se é homem ou mulher, porque se for mulher, às vezes, quando tem esses relatos, né, também, pode ser em relação a alguma fase do ciclo menstrual da mulher. Se é uma pessoa sedentária, né, que inicia a prática de atividade física, ela vai desenvolver uma série de desconfortos no início da prática da atividade física. O estado alimentado, né, qual é a situação dessa pessoa com relação à alimentação? Se ela não tiver ingerido quantidade boa pré-treino de carboidratos e tudo mais, o exercício moderado a alta intensidade pode promover, pode não, né? Ele promove liberação lá das catecolaminas, né? E aí você tem uma redução significativa, dependendo, né, que é em moderada a alta intensidade, uma redução significativa da glicemia circulante, né, da glicose circulante, e isso também pode ser um fator que vai gerar essa dor de cabeça. Então, como é essa dor de cabeça, quem é o indivíduo, né, qual o contexto alimentado, são informações... A parte cardiovascular, né, professora? Exato. De repente, uma hipertensão que ele não saiba que tem, quando começa a fazer, dependendo do esforço. Exatamente. Pode acarretar. Não então, só, né, a parte de força. Perfeito. Então, para a gente conseguir visualizar uma possível justificativa fisiológica, né, dessa dor de cabeça ou patológica, né, a gente precisa elencar alguns outros parâmetros que contextualizem, né? Só o fato de ser moderada a alta intensidade na prática de exercício físico não nos dá ferramenta suficiente para conseguir direcionar um contexto de como isso pode ser de um diagnóstico, né? Da gente entender o que está realmente acontecendo. Então, aí a gente pode, mais para as próximas semanas, ir colocando mais informação, né? Fazer um caso clínico aí para entender melhor esses pontos aí, tá bom? Então, aqui, como eu comentei, nós vamos tratar hoje sobre os conceitos básicos, né? A gente vai falar um pouco sobre o sistema imunológico, a gente vai abordar alguns conceitos básicos de imunologia, a gente vai falar das células imunes e os tipos de imunidade, tá? Boa noite, Camila. Começando agora bem no comecinho. Professora, desculpa, só para fazer uma perguntinha, não é diretamente ao conteúdo. Você tem Instagram, professora? Porque geralmente a gente marca, né, os professores quando faz alguma postagem. Tem, pode, Luciane Magri. Tá, direto, Luciane Magri, tá bom. Magri. Obrigado. Então, conceitos básicos da imunologia, né? Então, os aspectos iniciais que a gente precisa saber é imunidade, né? A resistência a doenças e infecções. O que determina, né, esse conceito, né? Resistência a doenças e infecções. Sistema imunológico já é mais relacionado ao conjunto de células e tecidos e moléculas que vão mediar essa imunidade, a resistência a essas infecções. E a resposta imunológica é a reação coordenada dessas moléculas e células aos micro-organismos infecciosos. Então, nós temos imunidade, sistema imunológico, resposta. Como o nosso organismo responde a alguma doença e infecção, tá bom? Aqui, com relação ao sistema imunológico, né, nós temos dois tipos de órgãos linfóides, né? O órgão linfóide primário, vocês sabem quais são os órgãos linfóides primários do nosso sistema imunológico? O pessoal que está entrando agora, por favor, assim que entrar, coloquem aí
que autoriza a gravação, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Com relação aos órgãos linfóides, vocês têm em mente quais seriam os órgãos produtores, promotores das células do sistema imunológico? Podem escrever no chat aí, se tiver alguma ideia. Medula óssea, professora? Perfeito. Medula óssea 1. Não sei lá, E o timo? Timo, né? Esses dois são os órgãos linfóides primários, tá? É onde ocorre a produção das células linfóides, ou maturação dessas células linfóides, tá bom? O baço entraria aí, professora, não? O baço, tá aqui, ó, órgão linfóide secundário. Ah, tá. Ele faz parte não da produção, né, mas da manutenção e viabilização da circulação dessas células linfóides. Então, nós temos aqui como órgão linfóide secundário o baço, os gânglios linfáticos, os tecidos linfóides associados ao tubo digestório, tá? Então, tem essas duas divisões. Então, onde é o local de produção das células do sistema imunológico? Totalmente ali na medula óssea, tá? O timo, ele é responsável pelo processo de maturação de algumas células do sistema imunológico, tá? Então, o timo e a medula óssea são os órgãos linfóides primários, mas quem produz o local de produção das células do sistema imunológico é a medula óssea, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a medula óssea produz os leucócitos, né? Então, é uma célula potente, né? Que ela tem alta capacidade de diferenciação celular. E aí, ela vai se diferenciar em ou leucócito mieloide, né? Ou se diferenciar em leucócito linfóide. Um leucócito mieloide, ele ainda é uma célula potente, né? Ela ainda tem alta capacidade de diferenciação e consegue se diferenciar tanto em hemácias, monócitos, os neutrófilos, basófilos, eosinófilos e plaquetas. Todas essas células são originárias dos leucócitos mieloides, tá? A gente vai ver cada uma dessas células aqui. Já os leucócitos linfóides dão origem às células, os linfócitos T e linfócitos B, tá bom? Além disso, pessoal, não tá aqui nessa imagem, mas eu já acho importante a gente citar, tá? Porque é uma informação que a gente precisa guardar bem, que as células natural killers também são células derivadas de linfócitos. Mas a gente não apresenta aqui nessa figura, porque essa figura está no nosso e-book. Para não confundir a questão da divisão de células de imunidade inata e imunidade adquirida. Mas saibam que as células, que os leucócitos linfóides, dão origem também às células natural killers, que estão dentro da categoria de imunidade inata, tá bom? Aqui, os linfócitos T e linfócitos B fazem parte da imunidade adquirida. E aqui, né, a gente tem outras células também que compõem o sistema imunológico, né, como as células endoteliais, epiteliais, né, que bloqueiam a entrada de micro-organismos, né? Então, por exemplo, o trato digestivo, né, a gente chama o lúmen, né, é a região em que tem contato com o meio externo, né? Os alimentos que sofrem a digestão dentro do nosso organismo, a partir do momento que entra, né, que ultrapassam as células epiteliais, que vão cair na circulação e vão efetivamente estar dentro do nosso organismo. Então, são células que produzem muco, né, que fazem parte do sistema de defesa, né, a defesa primária, a defesa física, né, que são os mucos, as secreções, tá?
Então, nós temos aqui os neutrófilos, reconhecidos, né, por essas bolinhas aqui também, né, que a gente vai ver os granulócitos e agranulócitos, células T, né, as endoteliais, epiteliais, que eu já comentei, as células dendríticas, que elas são muito importantes também, os linfócitos B, células natural killers e os monócitos, tá? São os principais aqui que compõem, que a gente vai discutir. Nós temos também os mastócitos, né, que é responsável, fazem parte da imunidade inata, presentes ali na pele, no epitélio também, né, responsável por induzir algumas respostas imunológicas com relação, por exemplo, a agentes alérgenos, né? Então, cada uma dessas células tem uma função bem específica. Então, como eu comentei aqui com vocês, em relação a essas células, elas podem ser classificadas, né, também entre granulócitos, agranulócitos e granulócitos. Esses grãos aqui que eu comentei com vocês, né, são vesículas, né, que lisossomais que têm uma resposta de ação fagocitária, tá? Então, todas essas células que têm esses grânulos aqui, lembrem, vocês podem marcar que são as células que estão prontas para o embate, prontas para um combate, tá? Contra um alérgeno, contra um patógeno, um micro-organismo agressor ao organismo, tá? Sempre que tiver esses glânulos aqui, são células que atuam com a função fagocitária, tá? Então, os eosinófilos, eles são melhor caracterizados, né? Interagem melhor respondem melhor contra parasitas. Os basófilos também contra vírus. Então, os células NK também contra vírus. Os neutrófilos, primeiro agente que chega lá para ver o que está acontecendo de errado, qualquer coisa que aparecer, o neutrófilo está lá como principal linha de frente na resposta imunológica, tá? E aí, aqui a gente tem os agranulócitos. Então, se não tem esses grânulos, porque algum processo precisa ocorrer antes, né, deles serem ativados, tá bom? E aí, pessoal, vocês saberiam me dizer quais células que os linfócitos dão origem e os monócitos dão origem? Pelo pouquinho aqui que a gente já conversou? Pode ou escrever ou abrir o microfone para falar. Um tempinho aí para vocês pensarem. Linfócitos, pessoal, vão dar origem às células T, as células natural killers e células B, ok? Lembra que eu mostrei ali naquele slide anterior para vocês, só as células T e células B, mas também dá origem às células NK. Os monócitos, que aí a gente ainda não tinha, a gente não comentou ainda, eles dão origem aos macrófagos. Então, uma característica importante de vocês gravarem é que os monócitos, eles estão presentes ali na corrente sanguínea. Caso tenha algum tipo de sinalização olha, tem alguma coisa de errado ali no tecido muscular, e esse monócito é atraído para aquela região desse tecido muscular, ele sofre uma diferenciação ao sair da circulação sanguínea e acessar o tecido muscular. Então, seja ele tecido muscular, tecido hepático, renal, enfim, a partir do momento que o monócito teve de sair da circulação para entrar em algum tipo de tecido, ele se diferencia em macrófago. E aí a gente vai ver os diferentes tipos de macrófagos um pouco lá mais para frente, tá?
Mas monócito só está presente ali na corrente, na circulação. Pode falar, Manuel. Professora, todo monócito, então, é um macrófago. Todo macrófago já foi um monócito. Todo macrófago já foi um monócito. Okay. Melhor dizendo. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. E aí, então, pessoal, essas células aqui, ó, células NKs e os macrófagos são dentro dessa categoria de granulócitos, porque eles apresentam grânulos, tá? Tem um outro ponto importante também sobre as células T e B, né? Que elas não são diferentes, né? Mas eu vou falar disso lá na frente. Eu acho que é melhor falar lá na frente, na hora que estiver falando especificamente de cada uma. Então, aqui com relação à resposta, aos tipos de resposta imunológica, né? Lembra daqueles conceitos básicos lá, né? O sistema imunológico e agora sobre a resposta imunológica. A gente tem a imunidade inata, né? Que a partir do momento que a gente tem a necessidade do nosso sistema de defesa responder a qualquer tipo de agressão. A primeira linha de frente que vai atuar, né? Então, tem essa figura aqui, um micro-organismo entra, né, consegue ultrapassar a barreira epitelial, a nossa pele, conseguiu ultrapassar a pele. Então, já tem uma grande quantidade de macrófagos, de células fagocíticas, né, neutrófilos ali, células dendríticas. Essas células todas já estão entrando em contato com esse agente que vai ser identificado, né, vai promover uma resposta. Na verdade, ele ainda não é identificado. Independente de quem seja esse agente agressor que entrou dentro do nosso organismo, a imunidade inata, ela vai conseguir responder e reagir, proteger o nosso organismo sempre da mesma forma. Então, é uma resposta que funciona sempre da mesma maneira, tá? E isso ocorre em um curto período de tempo, né? O acionamento dessas células aqui ocorre sempre da mesma forma, o mesmo processo de ativação, ativando os eosinófilos, basófilos, onde for que tenha essa ou lesão tecidual, né, ou uma inflamação que iniciou ali em uma dada região do nosso organismo, a primeira resposta advém da imunidade inata, tá? A partir do momento que então, essa imunidade inata, lembrem que tem essa resposta aqui, ó, inespecífica, tá? Não sabe com quem que está tratando, mas ela vai reagir e responder tentando proteger o nosso organismo. A partir do momento que essa resposta inata não foi suficiente para conter ou uma sinalização de inflamação, ou uma lesão, ou um vírus que entrou dentro do nosso organismo, seja esse qual for esse antígeno, são acionadas as reações tardias, né, da imunidade adquirida, a resposta mais específica. Então, a partir do momento que é acionado, né, a maquinaria da imunidade adquirida, o nosso organismo começa a produzir. Ô, Cíntia, eu acho que o seu microfone está aberto, tá? Isso, obrigada. A partir do momento que é necessário uma resposta, um acionamento da imunidade adquirida, entra-se, então, em ação os linfócitos B e linfócitos T. Tudo bem? Os linfócitos B vão entrar em contato com esse antígeno aqui, né? Vai começar a produzir anticorpo, né? São o que a gente chama dos plasmócitos também, né? Eles vão começar a produzir anticorpos
se multiplicar rapidamente, né? A função clonal desses linfócitos B, eles se multiplicam rapidamente para marcar todos os micro-organismos que forem encontrados, né? Que se ligam a esses anticorpos. Porque aí, a partir do momento que esses anticorpos conseguem marcar esse micro-organismo aqui, eles conseguem combater, né, aniquilar esse agente agressor. Da mesma forma, né, os linfócitos T também, né, eles reconhecem, tem as células que vão reconhecer e vão promover uma resposta, que isso leva um período de tempo maior, né, essa imunidade adquirida leva um período de tempo maior para reagir, e promover essa resposta, né? Promovendo a fagostose dessas células, induzindo a apoptose das células, os linfócitos T. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao tipo de imunidade inata e imunidade adquirida? Lembrem, né, que a inata responde de uma forma inespecífica. A imunidade adquirida tem um processo de identificação, quem é esse micro-organismo, né? Produzir um anticorpo específico para identificar esse micro-organismo e combater ele de forma específica, tá bom? Pode falar, Manuel. É por isso que, nesse caso, né, professora, qualquer processo inflamatório, a princípio, sempre vai ter os sinais clássicos, mas depois, conforme vai sendo o tipo de lesão, que vai modificando, né? Exatamente. Quando uma lesão se perdura por um tempo prolongado, aí começa a iniciar a sinalização, né? As citocinas, os macrófagos vão começar a sinalizar para que tenha o acompanhamento ali dos linfócitos T, que vão servir de base de suporte para ativar linfócitos B e vai gerar um processo inflamatório, como se fosse uma guerra, né, ali, né, um campo de guerra ali, tentando resolver a inflamação, né, que a gente chama de fase de resolução, e só que isso se perdura, não tem a fase de resolução, não chega e vem chegando cada vez mais células imunológicas tentando combater alguma coisa que elas não sabem exatamente o que precisa ser combatido, e gera muitas vezes a inflamação de baixo grau, que a gente comenta bastante também, devido ao sedentarismo, ou má alimentação. Mas é por aí mesmo. Então, aqui, pessoal, com relação à resposta imunológica, né, da imunidade adquirida, é importante vocês lembrarem e fixarem que a imunidade adquirida ela é capaz de gerar memória, tá? A imunidade inata não gera memória. Por mais que ela tenha interagido com algum patógeno e, enfim, desestruturado, deixado o nosso organismo debilitado e tudo mais, da próxima vez que interagir novamente ali com um dado patógeno, se depender da imunidade inata reagir de forma eficiente, isso não acontece se a gente ficar dependente somente da imunidade inata. O que garante a memória é a imunidade adquirida, tá bom? Pode falar, Manuel. Eu de novo. Professora, no caso das vacinas, né? Porque agora a gente está tendo uma carga viral teoricamente mais baixa. Como que funciona praticamente isso? Porque foi dado, né, vamos por 3 tipos de vacinas, né? Pelo que a gente está vendo na população, e aí tem essas respostas. Tiveram pessoas que tomaram um tipo de vacina e assim mesmo tiveram uma carga viral que afetou bem o organismo dela, né, o sistema imune. E teve outras pessoas que com mesmo uma dosagem menor, né, tomaram 1 ou 2 vacinas, não tiveram é lógico que tem toda a parte de individualidade do sistema, mas como que funciona teoricamente nessa... Bom, esse gráfico eu coloquei ele para explicar um pouquinho e tem relação, sim, com a questão das vacinas. Aí eu vou explicar, então, aqui, ó. Então, por exemplo, o antígeno, foquem aqui nesse antígeno X, tá? Aqui é a imunidade adquirida.
Então, esse exemplo aqui está falando das células B, mas serve também para as células T, tá? Para os linfócitos T. Então, pessoal, aqui, ó, um antígeno X, né? Vamos supor lá que primeiro contato, né? A gente tem o primeiro contato ali com o coronavírus. As células do nosso sistema imunológico nunca interagiram com esse antígeno, com esse vírus. Então, as células virgens, células naive, né, ou imaturas, que a gente chama também, vão ser estimuladas. São as células que estão lá no timo, né, nunca interagiram nenhuma vez com esse antígeno, né, que são ativadas. E aí elas levam um certo tempo, para conseguir fazer aquela clonagem celular, produzir um anticorpo específico para responder a esse antígeno específico, né? Então tá, interagiu a primeira vez e aí o nosso organismo ele criou uma certa memória, né, com relação a esse vírus. Na segunda interação que for, interagiu novamente com esse vírus, o nosso organismo já vai responder de forma muito mais eficiente, muito mais rápida, né? Então, por exemplo, nessa primeira interação, dependendo do vírus, dependendo da gravidade, é de 1 a 3 semanas para se promover essa resposta inicial. Uma célula naive que nunca interagiu com esse vírus, leva de 1 a 3 semanas para conseguir responder bem e produzir o anticorpo e acabar com essa inflamação que foi gerada. Já na segunda interação, ó, antígeno X, já na segunda interação com esse mesmo vírus, vai responder de uma forma muito mais rápida, porque já tem a memória celular, mais ativação de novas células naive, a produção, a clonagem dessas células acontece de forma muito mais rápida. Então, do que a gente tinha um tempo de resposta de 1 a 3 semanas, em média, assim, de resposta do nosso organismo, isso passa a ser de 2 a 7 dias, mais ou menos. Então, é muito mais rápido porque já tem aquele histórico, já tem aquela receitinha de produção daquele anticorpo, de identificação, como que é o processo de resolução dessa doença, infecção que foi gerada. E aí, vou concluir essa ideia aqui com relação, então, por exemplo, foi coronavírus, mas a gente tem no meio, né, nessa linha do tempo aqui, ó, tempo após a imunização. Então, teve a primeira onda com um vírus, que a gente está chamando aqui do coronavírus, a segunda interação já é uma resposta mais eficiente, porque a gente criou memória. Mas um vírus, sei lá, um vírus da herpes ou um vírus da gripe, primeira interação que o nosso organismo está tendo. Como será que vai responder? Vai responder igual aqui ou vai responder igual a essa segunda onda aqui? Um outro tipo de vírus. Como vocês acham que o nosso organismo responde? Ele sempre vai tentar identificar primeiro, professor, é isso? A resposta, mais ou menos, ó, a resposta primária, exato, ele precisa identificar primeiro. Então, não é porque o nosso organismo, essas células naive que se moldaram para responder ao coronavírus, não vai conseguir se moldar para responder a um vírus da herpes, né? Então, a célula que adquiriu memória é memória a um patógeno específico. Uhum. Se for um outro patógeno, as novas células naive que vão sofrer essa diferenciação, esse processo de maturação, vão aprender a receita de uma outra forma. Então, essa primeira interação aqui de um outro patógeno vai levar novamente de 1 a 3 semanas para responder bem, para depois ir lá na infância, né? Estava lá o vírus da herpes. Aí, de novo, contato na fase adulta, aí sim, né?
vai ter uma resposta mais eficiente, porque já teve ali na infância o contato com esse vírus, então já tem um anticorpo produzido específico lá, que fica lá, quiescente, né, dentro do nosso repertório, dentro do nosso catálogo de resposta imunológica, tá bom? Professora, aproveitar, lógico que é bem complexo, mas assim, em relação quando, vamos supor assim, nenhum câncer, lógico, é simples, mas pegar um câncer que não seja tão agressivo, e você vê que sempre tem duas alterações logo iniciais, dependendo do câncer, que uma é quando ele aumenta muito rapidamente de tamanho, e outra quando ele vai, na verdade, ele se mantém por um tempo, ele fica meio que, vamos dizer assim, paralisado, e depois ele começa a aumentar, aparecer em outros locais, né? Como que funciona isso muitas vezes? Porque ele tem uma barreira, né, que a gente vê que a célula do câncer tem uma barreira, sim, e que ultimamente tem saído muitas coisas relacionadas ao benefício que o exercício faz em volta dessa própria barreira, né? Criando um bloqueio e tudo mais. Como que isso, não sei se cabe aí para a senhora falar, porque eu sei que é bem complexo, mas... É bem complexo, e até por isso vocês têm, eu acho, é a próxima disciplina de vocês, né? De câncer e exercício físico. Porque, assim, cada tipo de câncer tem uma variação, uma especificidade em relação ao tipo de célula, né? Se é uma atividade parácrina, autócrina, enfim, como que esse câncer responde, né? Mas, assim, as células do sistema imunológico, até porque a nossa disciplina, dando essa base de sistema imunológico, para a próxima disciplina de vocês, que é de câncer e exercício, vocês tendo conhecimento já sobre as células do sistema imunológico, vai ser muito mais fácil de vocês assimilarem essas informações. Com relação às células que combatem o câncer, por exemplo, as principais aqui desse contexto que a gente está falando são as natural killers, né? Que elas não querem saber o que está acontecendo. Elas perceberam uma atividade diferenciada ali naquele tecido, elas vão induzir a apoptose daquela célula. Não quer saber que se a célula realmente é uma célula cancerígena ou não. Naquela região, aconteceu alguma coisa que está tendo uma sinalização de que tem algo de errado, elas vão induzir a apoptose ali daquela região do tecido. E o exercício físico promove modulação significativa tanto nas células natural killers quanto nos linfócitos T, que interagem bem, né, na resposta imunológica com relação às células cancerígenas. Mas, realmente, como que isso é dado, né, aí eu já não tenho profundidade para explicar para vocês. Provavelmente, acho que é o Fabrício Voltarelli, né, que vai conduzir essa parte da disciplina com vocês, e aí eu acho que eles vão explicar para vocês com maestria com relação ao câncer, tá? Mas entendendo essas células aqui, com certeza vocês vão... E só aproveitando, numa doença degenerativa, tipo a ELA, ela não tem essa resposta, então, teoricamente, porque como pega o sistema autoimune, ela mesma já vai quebrando, vamos supor assim, essa cascata de primeira identificação, defesa, resposta primária, resposta secundária. Ela não tem isso numa esclerose, né? Numa esclerose? Tem, e eu vou explicar nos próximos slides para vocês, porque aí, com relação à resposta autoimune, é muito importante a gente entender o funcionamento dos linfócitos T reguladores, tá? Obrigado. Então, já volto nessa sua pergunta, tá, Manuel? Aqui, então, ó, linfócitos. Dentro dessa categoria ali dos linfócitos, aqui a gente está falando da imunidade adquirida, tá bom? Então, ó, são as únicas células que possuem receptores específicos a diversos antígenos. Por quê? Porque elas têm a capacidade de gerar memória, tá? Se tem alguma coisa específica
faz parte da imunidade adquirida. Então, a imunidade adquirida ou adaptativa também, específica também chamada, ela pode ser dividida em imunidade humoral e imunidade celular. Com relação à imunidade humoral e imunidade celular, é importante vocês saberem que se dá em relação, né, a conferir a defesa contra micro-organismos extracelulares e intracelulares. Imunidade humoral, resposta, né, extracelular. Imunidade celular, resposta intracelular. Como que acontece, né? Vamos lá. Linfócito B, ele é o tipo de linfócito que atua na imunidade humoral. Por quê? Ele atua na defesa contra os organismos de forma extracelular. Então, a principal função, né, das células B é produzir os anticorpos, que normalmente são representados pela letra Y, né, dado ao formato desses anticorpos, né, a grande maioria, né, tem essa bifurcação ali, por isso, sempre que a gente fala de anticorpo, a gente já tem a representação da letra Y. Então, esses anticorpos são capazes de reconhecer os linfócitos B, né, diferentes tipos de moléculas, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, né, e os lipídios. Como eu comentei, a função principal é de produzir imunoglobulina, os anticorpos, tá bom? E essas células são capazes, né, de gerar memória, como a gente já comentou, tá bom? Então, os linfócitos responsáveis pela imunidade humoral são os linfócitos que atuam na linha de defesa contra o organismo de forma extracelular. Então, ela consegue, os linfócitos B, conseguem marcar a célula, marcar, né, pelos anticorpos, esses micro-organismos agressores ali e gerar a morte, né, aniquilar esses patógenos, tá bom? Já aqui no caso dos linfócitos T, eles são responsáveis, né, pela imunidade celular, tá? A imunidade celular é a defesa contra micro-organismos dentro das células, tá? A maioria das células T reconhecem apenas antígenos proteicos. Quais são, né, os tipos de linfócitos T? A gente tem aqui 3 categorias de linfócitos. E aqui é importante vocês, voltando para essa história do câncer também, né, das respostas autoimunes, né, aqui é o ponto-chave da gente entender mais ou menos como que funciona. Então, a gente tem linfócito T auxiliar, então a gente vai ter um T e embaixo aqui AUX, normalmente a abreviação, CD4, né? Linfócito, ele auxilia, o linfócito auxiliar auxilia, né, a atividade dos linfócitos B, né, em produzir os anticorpos e as células fagocitárias a ingerir esses micro-organismos, tá bom? Os linfócitos T citotóxicos, representados aqui por um T e um CIT de citotóxico, eles destroem as células infectadas por micro-organismos intracelulares. Também vou explicar para vocês como. Vamos focar aqui na função. E os linfócitos T reguladores, também a gente chama T-reg, né? T reguladores, são capazes, né, de prevenir e limitar uma resposta imune. E aí, pessoal, tem um ponto que eu ia falar lá no comecinho, quando a gente tinha a figura, né, de um linfócito T e um linfócito B. Como que a gente sabe a diferença? Porque vocês viram que um macrófago é diferente de um neutrófilo, uma célula natural killer, elas têm composições que, à visão de um microscópio, é fácil de você identificar essa diferença entre essas células do sistema imunológico. No caso dos linfócitos T e B, olhando numa visão microscópica, não é possível identificar a diferença entre eles são muito parecidos. Então, como que a gente diferencia, né?
Essa diferenciação é dada pelas proteínas de membrana desses linfócitos. Então, algumas proteínas presentes aqui no linfócito T auxiliar, né, que são esses CD4 que a gente chama, que é a abreviação de Cluster of Differentiation, tá? Sítios de diferenciação ali, que tem essas proteínas, esses grupamentos de proteínas, que permitem a gente identificar esse conjunto de proteínas ali, pessoal, isso aqui, então, é um linfócito T. Então, são as proteínas de membrana dessas células. Já que o linfócito T citotóxico, que a gente também reconhece, né, esse grupamento de proteínas ali, é o CD8, né? Então, a gente consegue identificar por essas diferenças. Então, muitas vezes, vocês vão ver CD4, CD8, isso se refere a esses grupamentos proteicos de membrana, tá? E, da mesma forma, o linfócito T regulador também, né, que tem, aí, por exemplo, tá, Luciano, consegui identificar a diferença, CD4 e CD8, mas e aqui, como que sabe a diferença de um linfócito T regulador para um linfócito T auxiliar? Porque, além dessas proteínas de membrana, existem associação com o estágio de maturação, também, de diferenciação dessas células. Então, a partir daí, é possível saber qual a classe desses linfócitos T. Tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de linfócito. Pode falar, Manuel. Professora, aí desses 3 que a senhora está citando, todos respondem quando, vamos supor, a pessoa está fazendo uma químio ou uma rádio, né? Devido à carga que ele está sendo exposto, a pessoa, os 3 respondem de uma maneira, tipo, quando você entra com a medicação, como fala, supressora, tipo, qual deles que respondem a isso para a gente não, no caso o médico, identifica? Os 3 têm uma queda muito grande ou tem algum específico, alguma localização, alguma coisa? Isso tem diferença quando... Então, no tratamento de câncer, de novo, né, dependendo do tipo de câncer, né, é difícil a gente definir, mas normalmente tem um tratamento imunossupressor, né, para reduzir a atividade dessas células. Como que isso é reduzido? Poxa, aí depende do... Pelo que eu entendi, cada linfócito desse que a senhora falou, ela, na verdade, vai responder em um local diferente, é isso? Não, em um momento diferente, porque... essa pergunta é boa, que me fez lembrar, Manuel, a importância de vocês, assim, eu estou explicando para vocês de forma fragmentada. Sim. Mas é muito importante vocês saberem que a imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adquirida. Elas estão em constante comunicação. Então, por exemplo, quando a gente fala de um imunossupressor, depende os componentes que contém nesse imunossupressor. Se é específico para marcar, eu vou imunossuprimir, sei lá, as citocinas de TNF-alfa, que bloqueiam, que reduzem a inflamação. Vou inibir, sei lá, a formação de linfócitos T citotóxicos, né? Normalmente, mas eu vou adiantar, né? Mas, normalmente, as células, como eu comentei para vocês, as células que atuam no combate ao câncer são as células natural killers, né? Que atuam de forma bem ativa. E as células T reguladoras, muitas vezes, não deixam as natural killers atuarem, porque, bom, o câncer é uma alteração da própria célula do nosso organismo. Então, a célula T reguladora, que regula o nosso sistema imunológico, fala assim, peraí, você não pode atacar essa célula desenfreadamente, porque essa célula faz parte do nosso organismo. Então, o imunossupressor,
faria sentido, né, atuar com relação a deprimir, né, a reduzir a ação dos linfócitos T reguladores. Mas assim, Manuel, eu estou supondo pela lógica de como o sistema imunológico responde, porque lembrando que cada... Não, sim. Cada caso é um caso, cada tipo de célula cancerígena é assim. Só para tentar entender um pouco melhor. Mas Assim. faz muito sentido, tá? E lembrem que Obrigado. imunidade inata atua em conjunto com imunidade adquirida, tá? Não é uma aqui e aí a outra em um momento seguinte. É sempre, elas atuam em constante comunicação, tá? Então, pessoal, aqui com relação à imunidade adquirida, é importante vocês lembrarem, né, que os anticorpos produzidos pelos linfócitos B reconhecem os antígenos extracelulares, que é o que a gente chama de imunidade humoral. E os linfócitos T reconhecem os antígenos produzidos, né, pelos micro-organismos de forma intracelular, que é a imunidade celular, que a gente chama. Celular e humoral dentro da imunidade adquirida, tá bom? Se vocês puderem fazer infográficos aí nos estudos de vocês, é uma forma bem eficiente, assim, de vocês conseguirem compartimentalizar essas informações. Então, aqui, ó, eu acho que essa figura vai resumir bem a forma de interação destas células da imunidade adquirida, tá bom? Então, vamos lá, ó. Linfócito B, né? Eles reconhecem os antígenos, né? Aqui, começam a produzir os anticorpos e vão, por conta de marcar esses antígenos aqui com os anticorpos, eles conseguem neutralizar esse micro-organismo, ativar a atividade fagocitária das células, né? E ativar também o sistema complemento, que é um sistema de comunicação também entre uma ponte entre imunidade inata e adquirida, tá? Já os linfócitos T auxiliares, como comentei, são os linfócitos capazes de auxiliar na atuação do sistema imunológico. Então, esses linfócitos aqui, em contato com o antígeno microbiano apresentado pela célula apresentadora de antígeno, vai identificar, né, esse organismo aqui dentro, ó, tem o organismo que marcou, né? Então, esse linfócito T auxiliar vai começar a produzir citocinas que vão avisar macrófagos, estimulando a ativação desses macrófagos, vão induzir inflamação, vão induzir ativação e proliferação de outros linfócitos T, o citotóxico e o linfócito B, tá bom? Então, o linfócito T auxiliar, ele auxilia na comunicação entre as células do sistema imunológico. Assim como, por exemplo, as células dendríticas, né? Mas as células dendríticas fazem parte ali da imunidade inata. O linfócito T citotóxico, ele identifica também a célula que está com o antígeno ali, microbiano. Então, a partir do momento que tem essa marcação, ele vai gerar uma sinalização para essas células que são marcadas ali, para promover a apoptose celular. Então, ele ativa a maquinaria dessas células para que elas sofram apoptose, tá bom? Então, é assim que os linfócitos T citotóxicos atuam. Promovem a marcação, eles conseguem identificar, ó, tem um vírus dentro dessa célula, tem uma bactéria ali dentro dessa célula. Conseguiu identificar alguma alteração, eles mandam uma sinalização, cascata de sinalização por membrana, ativando a via apoptose dessa célula, e essa célula, para promover a morte desse micro-organismo dentro dela, ela se mata, né, essa célula, por indução de um linfócito T citotóxico. Já aqui no caso de um linfócito T regulador, que é esse o ponto aqui, pessoal, ele vai
suprimir a atividade das outras células do sistema imunológico. Então, a partir do momento, imagina assim, ó, tem várias células do sistema imunológico sendo produzidas. Uma célula um pouco mais estressadinha, que quer demonstrar uma atividade um pouco mais exacerbada, essa célula nem entra para a circulação, nem vai trabalhar. Por quê? É muito importante a função dos linfócitos T reguladores, aquela função do reconhecimento do eu, do não eu, né? Então, a partir do momento que se produz células do sistema imunológico muito ativas, ela pode começar a agredir o nosso próprio organismo, que é o mecanismo, por exemplo, que acontece com as doenças autoimunes. São células do nosso sistema imunológico agredindo os tecidos, agredindo o tecido muscular, agredindo o tecido cartilaginoso, enfim, gerando aquelas problemas de artrite reumatoide e tudo mais, né? Então, é uma exacerbação da ativação do sistema imunológico. Então, eu até comento, né? A gente muitas vezes tem remédios, né? É para fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Para deixar o nosso sistema imunológico mais potente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque claro, assim, no sentido figurado, né? Mas o fortalecimento do sistema imunológico, nessa compreensão aqui da função das células T reguladoras, não é interessante, porque senão não sobrariam células do sistema imunológico. Células imunológicas um pouquinho mais ativas do que o limite permitido pelos linfócitos T reguladores já são células que são descartadas, tá? Elas nem entram para a circulação, para o patrulhamento ali da proteção do nosso organismo. E aí, pessoal, eu acho que eu li em algum lugar que cerca de 2% só de todas as células que são produzidas do sistema imunológico passa por essa fiscalização e são aprovadas para irem, de fato, para a circulação e defesa do nosso organismo. De todas as células que são produzidas dentro do nosso sistema imunológico, só 2% são aptas para atuarem efetivamente no nosso sistema de defesa. Então, a função aqui desses linfócitos T é realmente muito importante, tá? E aqui, por fim, falando dos linfócitos, pessoal, mas lembrando que as células NK fazem parte da imunidade inata, tá? Que nem eu comentei para vocês, é um linfócito também, mas ela não é que nem o linfócito T citotóxico, que a partir do momento que tem uma marcação, vai induzir a apoptose. Ela percebe as células natural killers, diferentes desses linfócitos T citotóxicos, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo aqui no organismo, ela já quer aniquilar essas células. Então, ela só vai marcando essas células aqui e gerando apoptose induzindo a apoptose dessas células. Ela não quer saber se tem vírus dentro da célula, se tem vírus ao redor. Sinalizou a ativação de células natural killers, elas chegam para matar. Então, por isso esse nome, né? Natural killers, tá bom? Então, aqui é um resuminho dos tipos de linfócitos que compõem, né, os dois tipos de imunidade, porque nessa figura tem as células natural killers também, tá bom? E aqui, pessoal, por fim, a gente tem as citocinas, que a gente vai começar a falar hoje, e aí no nosso próximo plantão a gente já faz associação com as doenças inflamatórias. Bom, as citocinas aqui fazem parte, né, de praticamente todo o processo de comunicação. Pessoal, já foram identificadas mais de 60 tipos de citocinas, tá? A gente vai tratar de algumas aqui da via da inflamação, mas as células se comunicam, tá? Então, falou de citocina, lembrem que é associado à palavra comunicação. É a maneira que as células se comunicam, tá? Um sinalizador, né, professor? Um sinalizador, exato.
Então, ó, tem essa figura aqui, ó. Um estímulo aconteceu, né, nessa célula. Ah, um estímulo de lesão, ok. Aí essa célula vai tentar resolver essa lesão, mas ao mesmo tempo ela também vai produzir aqui no seu núcleo, né, citocinas, vai induzir a produção de citocinas e liberar essas citocinas ali no interstício, cair na circulação também e vai sinalizar para outras células, né, gerando produzindo essa informação, gerando um efeito biológico, tá bom? Então, é assim que ocorre a comunicação via citocinas, tá bom? São sinalizadores centrais em uma extensa rede que envolve não só a interação sinérgica, mas também antagônica em várias células-alvo, tá? Da mesma forma que as citocinas são importantes para, por exemplo, induzir a inflamação, elas são extremamente importantes também para induzir a resolução da inflamação, tá? Então, é a maneira, tipo, ó, temos um campo de batalha aqui, precisa de mais soldados, enfim. São as citocinas pró-inflamatórias que estão atuando. A partir do momento que o agente agressor foi aniquilado, foi resolvido, aí essas células locais começam a sinalizar a resolução da inflamação a partir de citocinas anti-inflamatórias. Então, a gente tem alguns exemplos aqui básicos de citocinas que podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. E aí, pessoal, lembram, né, da mesma forma quando a gente fala de exercício físico, predominância aeróbia, predominância anaeróbia com relação à fonte energética, as citocinas, elas têm também a predominância, né? Dependendo do tecido que elas estão, ela vai ter uma função. Dependendo de fatores metabólicos, ela vai desencadear uma outra função, tá? Então, assim, aqui nós temos, né, algumas classes de pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, tá bom? Aí, por conta disso, né, para vocês começarem a se inteirar um pouco mais com relação às citocinas, eu trouxe aqui essa tabelinha, né? Então, interferon alfa, quem produz, né, são os macrófagos e as células dendríticas. Eu falei pouco das células dendríticas para vocês, né? São as células que fazem também essa ponte, essa conexão entre imunidade inata adquirida e levam informação, pessoal. São células que conseguem interagir ali, porque ela faz parte da imunidade inata, mas ela chega lá no campo ali de batalha, pega a informação desse patógeno que está ali e vai lá para os gânglios linfáticos, por exemplo, entra lá e começa a procurar um linfócito T citotóxico, começa a passar informação para um linfócito B, para identificar e passar essa informação, tipo, ó, é esse antígeno. Será que alguns de vocês aqui têm um anticorpo específico para esse antígeno? E aí consegue gerar essa comunicação, né? Então, a célula dendrítica, ela faz esse meio de campo também. Interferons, enfim, tem as interleucinas, as diferentes classes aqui, né? TNF-alfa. Então, aí vocês podem ver, então, quais são as citocinas, a fonte celular principal, né? Quem são as células principais que produzem esse tipo de citocina, e o principal efeito, né, para vocês terem uma noção. E aí, por exemplo, lá na aula de exercício físico e câncer, vocês já vão saber um pouco mais da função, né, de cada uma citocina que vai estará sendo mais expressa em um determinado contexto ou outro contexto, tá bom? Aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, né, e eu até já coloquei no mural da nossa disciplina alguns vídeos desse In a Nutshell, Kurzgesagt também, né? O mesmo nome, enfim. Desse canal, é um canal no YouTube, tá? Que ele é extremamente didático. Então, tudo isso que a gente está
falando aqui, eu coloquei alguns vídeos no nosso, fiz o link, né, dentro da nossa sala de aula, tem 3 vídeos lá, que eu acho que eu já coloquei. Um fala sobre o sistema imunológico, o outro fala sobre o microbioma, né, a relação das bactérias presentes no nosso intestino e a resposta imunológica do nosso organismo, que a gente vai tratar mais especificamente ali na aula aqui, na próxima aula. E tem também esse anime, né? É um anime, chama Cells at Work. Esse daqui são, assim, acho que 13 episódios que, assim, brincando, literalmente, entretenimento, você se diverte, você vai dar risada, você vai aprender facilmente sobre a função das plaquetas, o que é a plaqueta secreta, né, para estancar, promover coagulação, né, qual é a função dos neutrófilos, a função das hemácias, os macrófagos aqui, enfim, né, aqui tem até os polifenóis, nós temos aqui nessa imagem até uma célula cancerígena, né, então tem, cada episódio desse anime tem uma temática, né, então respondendo a um câncer, que é o que eu já comentei, respondendo a uma infecção bacteriana, uma infecção a partir de um parasita, né? Enfim, aqui, memória, né? Então, isso aqui é um linfócito T citotóxico, né? Então, enfim, pessoal, são indicações de estudo de uma forma assim, aqui a gente está tratando do sistema imunológico, mas eu entendo, são muitas células para vocês saberem função, ação, quando que ela é ativada, por que ela é ativada, e tendo esses canais aqui, né, esse Cells at Work tem na Netflix, tá? Tem uma temporada na Netflix que já é muito legal de assistir. E o outro aqui, o Kurzgesagt, é no YouTube, e eu coloquei o link de alguns vídeos pertinentes à temática da nossa disciplina no mural, tá? Já está linkado no nosso mural ali, dentro do conteúdo para a semana 2, tá bom? Então, são indicações aí para vocês interagirem, assistirem, tá bom? De estudo. E aí, pessoal, eu separei para a aula de hoje também, já finalizando, né? Para checar o conhecimento adquirido de vocês na aula de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma atividade. E para o pessoal que está assistindo essa gravação, né, no decorrer da semana, eu peço que vocês também realizem, né, o tempo, a gente vai ter o tempo de resposta, pergunta e resposta, e aí coloquem no mural da nossa disciplina também, como vocês se saíram, né? Quantos vocês acertaram. Então, é um questionário aqui que a gente tem de 9 perguntas simples com relação a esse conteúdo que a gente trabalhou agora. Deixa eu passar o link aqui para vocês, espera aí, compartilhar a tela certa. Vou colocar aqui. O pessoal que está aqui na sala já pode ir acessando esse link. E aí, pessoal, vocês coloquem esse link aqui, ó, esse código. Vocês podem fazer ou do computador ou do celular de vocês, tá? Vamos achar melhor. Eu vou compartilhar essa guia. Aí vocês podem escolher se preferem apontar aqui para esse QR Code e acessar, ou se é colocar esse código aqui em cima, tá? Aí, conforme vocês vão colocando, eu vou vendo vocês acessarem aqui, ó. Já tem uma pessoa que entrou, que eu não estou conseguindo ver. Aí, ó. O professor Guilherme está aqui. Já entrou para fazer o Kahoot. Vamos lá, pessoal. Então, acessem para a gente jogar. E Odilon, eu lembro que você fez essa atividade lá na aula de ambientação.
Você já sabe como funciona, né? Pessoal, podem abrir o microfone, tá? Para a gente ir conversando, porque essa atividade é bem lúdica. É o conteúdo da aula de hoje, tá? Para a gente brincar mesmo 10 minutinhos aqui agora e assimilar o conteúdo da aula de hoje. Garanto que não são perguntas difíceis, tá bom? Aí, ó, o Odilon viu, sabe que é legal esse jogo aqui. Mas deixa eu ver aqui. Quantos estamos aqui na sala de aula hoje? Peraí. Gilvan, você não consegue entrar? Vamos entrar também. Vou dar mais um tempinho aqui. Eu não estou conseguindo ver quantas pessoas estão aqui na sala. Tem 3, professora. Ah, você está pilotando, Gilvan. Então, tá bom, então. Poxa vida. Não vai. Então, tá bom, então. Então, vamos jogar nós 3 aqui, ó. Guilherme, Manuel e Odilon. Vamos lá. Vou iniciar. A imunidade inata também é conhecida como imunidade humoral e celular. Verdadeiro ou falso? Pessoal, lembre que quem responder rápido, quanto mais rápido, maior a pontuação, hein? Pessoal, resposta falsa, né? Porque a imunidade inata não é a que compõe a imunidade humoral e celular, é a imunidade adquirida, tá bom? Vamos para a próxima. O Guilherme respondeu rápido. O Manuel e o Edilon, vocês estão, ó, competindo. Covardia. Vamos lá, vocês têm que acertar aí também, ó, tem que pontuar. De novo, verdadeiro ou falso? Os linfócitos T ativam os fagócitos para destruir micro-organismos presos dentro das células. Verdadeiro ou falso? Lembra lá, imunidade humoral e celular. Dentro da célula ou fora da célula? Aí vocês têm que saber. Linfócito T. Já foi ou não? Já apertei aqui. Mas já apertou? Então só tem uma resposta. A gente precisa de 3 respostas. Tá contando o tempo aqui nem. É porque todo mundo precisa responder. Porque senão fica 1 minutinho para vocês responderem. Português tem desconto ou não? O quê? Português tem desconto? Português? Se o Nuno ouvir, ele vai me matar. Perdeu tempo, gente. Vocês perderam tempo, vocês estão de brincadeira. Ô, Dilon, vamos responder também, então. Só eu apertei isso, mas eu acho que não foi, eu acho. O meu ficou rodando aqui. Poxa. Eu acertei essa última. Verdadeiro. Eu acertei essa última aí. Poxa, mas aí você não conseguiu pontuar, né? Ah, apareceu correto aqui. O meu tá travando. Eu não sei se é porque eu tô tentando colar aqui, mas não tá aí. Ah! Vamos lá, mais 7 perguntas. Vamos lá. Ué, eu apertei o do Manuel que não foi. Foi o seu que não foi, Manuel. Ué, mas eu apertei aqui. Poxa vida, hein, gente? Tem que apertar esse botão direito aí. Caraca.
Próximo, agora é um quiz, hein? São linfócitos. Quais células são linfócitos? Neutrófilos, macrófagos, células NK, células T, B e NK, monócitos, células T e eosinófilos. Ou a última aqui, ó, não faz sentido 3 opções. Eu só conheço 2 tipos de linfócitos. Agora foi. Que bom que agora foi. Só tem uma resposta até agora, gente. Aqui. Falta mais uma, 13 segundos. Vê, pessoal, aperta direito esse botão aí de seleção. O meu já foi aqui. Tudo bem, hein? Células Eu já errei. Células T, B e células NK. Lembrando que as células NK fazem parte da imunidade inata e as T e B, a imunidade adquirida. Tá? Pessoal que está assistindo a gravação aí, ó, participem também. Lembre de colocar no nosso mural ali a pontuação. Pontuação não, né? Quantas questões vocês acertaram. Próxima O professor pergunta. Guilherme não conta, né? Então eu estou em primeiro, certo? É certo? Pô, tá. Vai contar assim, gente. As células da imunidade inata são capazes de desenvolver memória. Polêmica essa. Verdadeiro ou falso? E agora, hein? Dúvida cruel essa. São 21 horas. Vou marcar uma aqui, mas eu não sei não. Vamos responder aí, gente. Inata, imunidade inata, são capazes de desenvolver memória. Verdadeiro ou falso? Esperar aparecer a resposta para depois eu dar palpite aqui. Sabia que tem um trabalho, Lu, recente, mostrando a possibilidade de células da imunidade inata também, de alguma forma, gravarem os possíveis antígenos. Isso foi, tipo, revolucionário. Então, é algo Sério? da imunologia. Legal, né? Que interessante. E você tem esse artigo, alguma coisa assim? Manda para mim. Espera aí que eu vou achar o link dele. Põe no nosso mural, que aí todo mundo fica sabendo. Espera aí, tá. Mas aí você vai continuar o quiz? Então, agora já errei. Faz isso depois. Vamos continuar o quiz aqui. Então, bora. Vamos lá, próxima pergunta. Quem ficar em último ganha prêmio? Ó, Manuel, você aperta esse botão direito aí. Manuel, aperta esse botão. Ai, cara. Vamos lá, próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? As citocinas são moléculas que permitem a comunicação do sistema de defesa do organismo. Eu acho que esse aqui vai falar um pouco. Ó, dá uma olhada aí. E aí... Quer ver? Aí o artigo ele é 2018, quer ver? Carregando aqui. Já responderam, pessoal? Tá rodando aqui, mas não foi. Poxa vida, será que é a internet, Manuel? Ah, os 3 acertaram. Muito bom, muito bom. Milagre. Prestei atenção, gente. Quê? Eu prestei atenção no plantão. Muito bom, Guilherme. Mas tem que prestar atenção mesmo. Vamos lá. Ó. Então, as citocinas permitem a comunicação do sistema de defesa. É isso aí. Quiz, de novo, né? Os linfócitos T podem ser reguladores auxiliares citotóxicos, tóxicos e aniquiladores de patógenos. Podem ser o que eles quiserem, desde que defendam o organismo. E pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios.
Pode, eu acho que eu colocaria lá, ó, eles podem ser o que eles quiserem, desde que defendam o organismo. Quem colocou essa daí? Apertei errado. Não é possível. Eu apertei errado, na hora que eu apertei errado ainda. Ai, meu Deus. Pessoal, acho que é a última pergunta, hein? Ai, caralho. Não, tem mais duas perguntas. Os macrófagos eram monócitos enquanto estavam na corrente sanguínea. Verdadeiro ou falso? Você perguntou isso, hein, Manuel? O bom são os feedbacks A essa altura, professor... do Kahoot. Você é muito rápido, ágil, não sei o quê. Eu não vejo isso daí que vocês estão recebendo, né? Dá feedback para vocês. Verdade. Vocês viram a reportagem que eu mandei ali, de 2009? Eu coloquei para carregar, peraí, deixa eu... E aí dá para clicar no tradutor ali também, se alguém precisar. Até que sim. No navegador, e aí traduz. Os macrófagos eram monócitos enquanto estavam na corrente sanguínea. Verdadeiro, tá? Se eu errasse essa, a senhora me matava, né? Poxa, Manuel. Última pergunta, então, essa, pessoal. 8 de 9, não? Então, penúltima, mais uma. Ó. Os linfócitos B são células especializadas, possuem anticorpos e, por isso, fazem parte da imunidade inata. Tem pegadinha aí, hein, pessoal? Por favor, hein? Tem pegadinha. E já foi. Nessa... Você foi pego, Odilon? Acho que foi. Deixa eu ir o artigo aqui. Falso, né? A pegadinha aqui é referente à imunidade inata, que os linfócitos B fazem parte da imunidade adquirida, tá, pessoal? Agora sim é a última, hein? Afinal, a interleucina 6 é uma citocina pró-inflamatória ou anti-inflamatória? Depende, mas ainda não conversamos sobre isso. Pró-inflamatória porque ela é aliada do TNF-alfa. Inflamatória porque tem a ver com o exercício físico. Anti-inflamatória porque tem a ver com o exercício. E IL-6 é uma citocina? Tem cara de ter pegadinha nessa, hein? Tem pegadinha mesmo, hein? Eu tô achando que... Eu acho essa daí tá difícil até pro Guilherme. Essa aí eu também fiquei em dúvida, eu vou contestar. Já tô abrindo aqui o PubMed, já vou enviar algumas referências. Ai. Mas essa da imunidade inata é muito legal, é muito novo, é muito revolucionário, e isso se confirmado, né? São só indícios iniciais. Então, esperar mais, ver as últimas publicações para ver. Não caí. Aí. Boa. Depende, né, pessoal? A gente vai ver na próxima aula, e aí essa daqui é realmente sobre para direcionar para a nossa próxima aula. A interleucina ela pode ser pró-inflamatória, a IL-6, né, quanto anti-inflamatória. Depende do tecido, depende de contexto metabólico, e isso a gente vai discutir na próxima aula. Tá bom? Vou compartilhar aqui Deixa eu compartilhar o artigo que o Guilherme passou para vocês irem dando uma olhada. Vocês estão... Eu não consigo ver o que vocês estão vendo. Clica lá em cima para traduzir. Aí. Bem mesmo. Por aí. Acho que eu tenho a extensão. É o símbolozinho na barra de busca de navegação, que parece um Gzinho. Então... Você não conseguiu... Traduzir. Show? Traduzir.
Cadê? Tá no canto... Eu acho que eu tinha colocado um... Ó, não tem o endereço? nih.gov, news. Não tem o endereço? Sim. Vai para o lado direito, no fim tem um G. Sim. Aqui no... Então, o meu tá diferente. Eu coloquei várias extensões aqui. Ele não tem o Gzinho. Tá ao lado das extensões. Não tá na extensão, tá ao lado. Onde tem o triângulozinho de preferência, tem o de compartilhar e tem o de traduzir. Tá vendo? De traduzir. Não tá aqui. Uhum. Peraí que eu vou acionar meu suporte técnico. Aqui. Achei. Achou? Isso, boa. Aí. Olha que legal. Tem memória. Olha lá, alguma, né? Tipo, não é muita, mas tem. Olha que legal. Nossa, mas isso aqui é de 2009, Gui? Uhum. Não aparece nenhum livro ainda de imunologia. Você acha? Olha só. Uhum. Eu também, quando eu então acertei a questão, hein? Opa! Mas estamos no jogo. É isso, Manuel. É o estado da arte, né? Que a gente lê, você sempre tem que ter a consciência que pode mudar, inclusive pode ser o contrário no decorrer dos próximos anos, né? A gente pode rever vários conceitos e por isso que a gente tem que estudar, se aprimorar sempre. Porque se ficar parado, meu amigo, o tempo passa e atropela a sua formação. Com certeza, professor. Né? Esse artigo já está disponível, né, professor? Esse já há muito tempo. Já é 2009. Não, mas o link dele está lá no mural? Ah, não, eu coloquei só aqui agora. Vale a pena colocar lá também. Deixa eu mandar. Tá. E a partir no nosso chat, o Guilherme colocou no chat aqui. É esse link grandinho que está aqui no chat. E aí depois a gente coloca lá. Se puder colocar lá, Lu. Coloca lá. Assim que a gente acabar aqui, eu coloco. Se clicar Ctrl N já vai direto, né? Já abre aqui. Uhum. Sim, exato. Aí já a pessoa já salva. E aí, a partir dele, você abre o caminho para outros, entendeu? Vai dando para ler, vai descobrindo o nome dos professores, do grupo de pesquisa. Bom. Mas o 2, 3 parágrafos no fim lá que é legal, que ele fala basicamente da descoberta. Mas depois vocês leem com calma, porque vale a pena. Ok, obrigado, professor. Valeu. Pessoal, obrigado, professor. Alguma dúvida, algum comentário? Várias, né, professor? Vamos tirar que está no plantão. Ixi, nós vamos dormir hoje, então. Anotem, pessoal. Coloquem as dúvidas de vocês lá no Classroom para a gente ir comentando, né? O Manuel viu, eu coloco a dúvida, tudo, aí a gente discute um pouco. E aí vocês assistem o plantão quando for um momento ideal de vocês, para vocês. E quando possível assistir presencialmente, que a gente faz esses joguinhos e brincadeiras aqui. Professora, a atividade 2 é em cima da segunda aula, né? Que foi desse conteúdo de hoje. E também a aula gravada, a aula de número 4, sobre fármacos anti-inflamatórios que o Gerson colocou. Uhum. Tudo que está ali dentro de S2 é componente, conteúdo da nossa AV2, tá bom? Ok, obrigado. Pessoal, então, boa noite. Guilherme, se você puder parar a gravação, obrigado, agradeço. Boa noite para vocês, tá bom? E aí a gente vai se falando no decorrer dessa semana. Até a semana que vem.